Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Muito bem. Na aulinha de hoje, gente, eu vou acompanhar com vocês, explicar direitinho para vocês aquela apresentação do slide que eu passei para vocês sobre gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então a gente vai acompanhar ele direitinho. Vamos para o que interessa. Bom, as equações da posição e da velocidade que descreve o movimento de um corpo podem ser vistas como uma função que depende do tempo. Tá? As equações são essas aqui, tudo bem? Essa aqui é a equação da velocidade e essa aqui é a equação do tempo. Só que essas equações, pessoal, elas podem ser vistas como uma função, onde a velocidade, nesse caso aqui, ela vai depender do tempo e a posição, nesse caso aqui, vai depender do tempo também. Tá? Lembrem-se que eu falei para vocês que a velocidade inicial e a aceleração, tá? Essas grandezas na equação da velocidade, elas vão aparecer constantes. Já vão ter valores aqui, tá? Predeterminados. Então, a gente coloca os valores do tempo aqui, faz a continha e encontra o valor da velocidade. Aqui eu vou ter a mesma coisa para a posição. A posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração são valores já predeterminados. Então, só fica como incógnita o tempo, tá? E aí encontro o valor da posição de acordo que eu for colocando valores para o tempo aqui, tá? Então, assim como toda função, as funções horárias da posição e da velocidade, elas podem ser representadas por gráficos no plano cartesiano, tá? O eixo da abscissa, que é o eixo que vai representar na horizontal, tá? Ele vai representar o tempo, certo? E o eixo da ordenada vai representar a posição ou a velocidade, dependendo da função que eu estiver observando, tá? O eixo da ordenada vai ser o eixo na vertical, certo? Vejamos como funciona. Bem, vamos ver o gráfico da função horária da velocidade primeiro, certo? A função horária da velocidade ela é uma função do primeiro grau, tá, gente? E aqui o eixo da ordenada será a velocidade e o gráfico será uma reta inclinada, tá? Observe que a ordenada vai me representar a velocidade e a abscissa o tempo, certo? E aqui, de vermelho, os gráficos delas. Vamos ver. Quando a reta tem inclinação para cima, ou seja, inclinação positiva, a aceleração é positiva. Tá? Uma outra informação importantíssima aqui é o ponto onde a reta corta o eixo da ordenada, que é o eixo da velocidade, tá? É a velocidade inicial. Então, esse ponto aqui, ó, onde a reta que cortar esse eixo, ela vai ser a velocidade inicial. Tá? Quando a reta tem inclinação para baixo, ou seja, inclinação negativa, a aceleração é negativa. Tá? Do mesmo jeito, eu tenho o ponto onde a reta corta o eixo da ordenada, tá? Que é o eixo da velocidade. A velocidade é a velocidade inicial, esse ponto bem aqui. Certo? Nós vamos ver em alguns exemplos. Tá? O gráfico será montado colocando os pontos de acordo com os pares ordenados adquiridos da função. Tá? Exemplo. Considere que os valores das velocidades encontrados da função horária da velocidade sejam os da tabela abaixo. Como assim, professor? Vamos pegar essa formulinha aqui, ó, formulinha da velocidade, certo? Já vai ter um valor da velocidade inicial, o valor da aceleração já colocados aqui. A gente vai colocar valor 0, 1, 2 e 3 no lugar da velocidade e fazer as contas. A pessoa que fez a conta encontrou esses valores. Quando o tempo era 0, ele encontrou 5 de velocidade. Quando o tempo era 1, ele encontrou 10. Quando o tempo era 2, ele encontrou 15. Quando o tempo era 3, ele encontrou 20. Então, ele adquiriu esses 3 pontos. Tá? Esses pontos vão ser representados por esses pares ordenados aqui. Tá? Esse é o primeiro par ordenado, que seria o primeiro ponto. Esse vai ser o outro par ordenado, que vai ser o segundo ponto. Esse outro ponto aqui é o terceiro. E esse aqui é o quarto ponto. Tá? Nós vamos colocar esses pontos aqui num gráfico, tá? Num plano cartesiano, certo? O primeiro ponto é o 0, 5. Tempo, ó, aqui é o eixo do tempo. Tempo 5, tempo 0, por velocidade 5. Então, esse é o primeiro ponto aqui, tá? O segundo ponto é quando o tempo for 1, tá? Quando o tempo for 1, a velocidade é 10. Quando o tempo for 2, para o terceiro ponto, eu vou ter velocidade 15. Quando o tempo for 3, no terceiro tempo,
no terceiro ponto, a velocidade é 20. Observe que vai me oferecer uma reta inclinada para cima, porque a aceleração é positiva. A velocidade está aumentando. Tá? A gente observa isso tanto no gráfico, a velocidade está aumentando, como na tabela. Certo? Então, observe que a velocidade aumenta de acordo com o passar do tempo. Isso quer dizer que a aceleração é positiva. Tá? E indica no gráfico uma inclinação para cima. A equaçãozinha, né, a função que me descreve esses valores da tabela e também do gráfico é essa aqui. Tá? Observe que a posição inicial é 5, o eixo cortado pelo gráfico é o 5. Então, o número cortado pelo gráfico é na posição 5. Então, está batendo tudo certinho. A velocidade está variando de 5 em 5, de 1 em 1 segundo. Então, é o que vai me oferecer o valor da aceleração. Certo? Vamos ver aqui como seria o gráfico da velocidade quando a velocidade estiver diminuindo. Tá? O gráfico será montado colocando os pontos de acordo com os pares ordenados adquiridos na função, colocando como exemplo os valores da tabela abaixo. Tá? Observe que de acordo com o tempo for passando, 0, 1, 2 e 3, a velocidade está diminuindo cada vez mais. Certo? Então, como seria isso aqui no gráfico? Ele começa lá na velocidade 20, né? No tempo 0, velocidade 20. No tempo 1, velocidade 15. No tempo 2, velocidade 10. No tempo 3, velocidade 5. Então, ligando os pontos, eu vou ter essa reta aqui. Tá? Observe que a velocidade diminui de acordo com o passar do tempo. E isso quer dizer que a aceleração é negativa e indica no gráfico uma inclinação para baixo. A equação, né, a função que vai me descrever esse gráfico é essa aqui. Tá? Velocidade inicial, 20, e a aceleração, menos 5, porque ele está variando de 5 e 5 para baixo. Tá? Diminuindo a velocidade de 5 e 5. Certo? Agora vamos estudar a função horária da posição. Tá? A função horária da posição é uma função do segundo grau, tá, gente? Agora é outra coisa. Tá? Aqui o eixo da ordenada será a posição e o gráfico será uma parábola com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Tá? Igual está nos desenhozinhos aí. Certo? Bem, vamos ver como é que funciona essa da concavidade para cima. Tá? Quando a parábola tem concavidade para cima, a gente tem uma informação importante aqui da aceleração. Tá? A aceleração vai ser positiva nesse caso. E aí o ponto onde a reta corta o eixo da ordenada, que é o eixo da posição, tá? Ele vai ser o ponto que indica a posição inicial. Certo? Aqui, quando a parábola tiver concavidade para baixo, tá? A aceleração ela vai ser negativa. Certo? E o ponto onde a reta corta o eixo da ordenada, igualzinho a gente leu lá atrás, tá? Aqui vai ser a posição inicial, tá? Onde o gráfico cortar o eixo S, tá? Vai ser a posição inicial. Vamos ver como é que vai ser aqui a montagem desse gráfico. O gráfico será montado colocando os pontos de acordo com os pares ordenados adquiridos da função. Tá? Considere que os valores da posição encontrada, da função horária da posição, sejam da tabela abaixo. Certo? Aqui eu tenho 4 pontos. O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. Certo? Então, o primeiro ponto vai ser no tempo 0, eu vou ter a posição 2. O segundo ponto no tempo 1, posição 9,5. Tempo 2, posição 22. Tempo 3, posição 39,5. Quase 40. Certo? Então, como é que vai ser o comportamento disso aqui? O gráfico vai me oferecer esse gráfico, certo? Esse desenho, tá? Observe que ele só mostrou um pedacinho da concavidade dela, tá? Mas dá para perceber que é uma concavidade para cima, tá? Se eu acompanhasse, né, o gráfico ia ter esse desenho assim, mais ou menos, tá? Esse desenho. Só que não faz sentido em falar no tempo negativo, porque é uma coisa do passado. Não faz sentido. Faz sentido só do 0 em diante, tá? Vamos para o próximo. Observe que a posição aumenta um pouco mais a cada segundo. Tá? Olha só, de 0 para 2, de 2 para 9,5, de 9,5 para 22, de 22 para 39,5. Então, ele vai variando cada vez mais. Tá?
Isso quer dizer que a aceleração é positiva e indica no gráfico uma concavidade para cima. A função que descreve esse gráfico é essa aqui, tá, gente? É essa daqui. Bem, se vocês quiserem colocar no lugar do tempo os valores 0, 1, 2 e 3, vocês vão justamente encontrar esses valores aqui, tá? Bem, vamos ver como é que é o comportamento da função horária da posição com concavidade para baixo, tá? O gráfico será montado colocando os pares ordenados. Vamos considerar os valores, né, dessa tabela, tá? Então, a gente tem no tempo 0 a posição 12, no tempo 1 a posição é 14,5, no tempo 2 a posição é 12 e no tempo 3 a posição era 4,5. Gente, aqui está acontecendo uma coisa bem interessante. O primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse, o terceiro ponto é esse e o quarto ponto é esse. Aqui é como se eu tivesse jogado um objeto para cima. Ele vai subir e depois ele vai descer, ele passou da minha mão e ele vai continuar caindo, certo? É como se tivesse acontecido isso, né? Então, como seria o desenho desse gráfico? Seria isso aqui. Observe que já mostra mais a concavidade dele para baixo, né? É a concavidade dela negativa, certo? Então, observe que a posição aumenta até um ponto máximo, tá? E passa a diminuir de acordo com o passar do tempo. Isso quer dizer que a aceleração é negativa e indica no gráfico uma concavidade para baixo, tá? A função horária da posição é essa daqui, tá? Que descreve esse movimento com aqueles valores da tabela, é essa aqui, tá? Bem, pessoal, os gráficos eles vão oferecer informações muito importantes, tá? Tanto as equações, tá, que utilizamos para determiná-los, tá? Devemos considerá-los com muito carinho e aprender a interpretá-los, né, os gráficos, pois os gráficos são ferramentas valiosas que auxiliam na previsão do movimento em questão, tá? Então, a montar um gráfico ou observar um gráfico para encontrar a função, a gente vai ter que aprender e é o foco do nosso assunto aqui, certo? Eu espero ter ajudado, tá? Vou elaborar uma listinha de exercícios sobre esse assunto e a gente se vê na próxima. Grande abraço, fiquem em casa e isso tudo vai passar, tá, meus queridos? Até a próxima.